nunca vi a Norma no palco, que eu Nem eu. conheço a Norma das novelas que ela fez e do cinema. Está sendo velado no Rio o corpo da atriz e cineasta Norma Bengel. Ela morreu na madrugada de hoje, aos 78 anos, 6 meses depois da descoberta de um câncer de pulmão. Norma Bengel foi uma das maiores musas do cinema brasileiro. E eu sempre fui fascinado por ela. Tenho aqui a biografia, que é deslumbrante, né? Ela tinha um texto maravilhoso, poético, às vezes delirante, né? E eu vou destacar aqui um trecho no final, onde ela diz o seguinte: não tenho nostalgia de nada, só mesmo saudade do mar. Porque vivi muito, amei muito e nunca quis etiquetas. O que eu sempre quis era um mundo sem discriminação. O que eu quero é não morrer muda. E na maravilhosa entrevista dela para o Abu, no Provocações, ela fala que ela era de esquerda, mas que a esquerda dela era emocional e não racional. Uma pessoa que pensa assim é muito especial. O que te atraiu para a Norma e o que você descobriu quando foi pesquisar essa mulher? Primeiro é preciso dizer que eu não fui atrás dela, ela que veio atrás de mim, por meio do Alexandre Brasil, que me encomendou o texto já fazem, 6, 7, 8 anos. Desde então a gente vem tentando produzir, é difícil. E então eu, na verdade, a admirava à distância, basicamente por causa dos filmes, nunca a vi em cena, em teatro. E aí, na hora de escrever a peça, fui pesquisar. E acabei fazendo uma opção por fazer uma peça em primeira pessoa. Eu parto desse livro que você está lendo, que você mostrou aí, que é a autobiografia dela, de várias entrevistas, ou escritas, ou na televisão, que estão no YouTube, muitas delas, e coisas que ela falou nos filmes e falou por meio das canções, porque ela gravou 2 LPs e participa de outros discos, né? Ela também é uma cantora muito especial. E é uma Norma, em certa medida, muito parecida com vários artistas que a gente conhece ao longo da história, e mesmo os meus companheiros que fazem o espetáculo agora. É o que eu chamo de uma estrela operária. Ela é uma estrela, ela tem uma personalidade forte, ela tem uma expressão muito própria, e, ao mesmo tempo, é uma operária. Ela vive do seu trabalho, ela vai... ela fez tantas coisas diferentes. Ela fez porque ela foi atrás das coisas onde ela podia tirar o sustento. Como ela tem um grande talento, um talento multifacetado, ela, então, foi uma cantora ótima, foi uma atriz ótima. No final, dirigiu longas-metragens e curtas, alguns documentários muito interessantes. Então, o talento dela se espraiou por vários lugares porque a necessidade a levou a isso. Nesse sentido, somos todos um pouco parecidos. Ela viveu um arco temporal muito interessante. Oi? Voltou? Espera aí, não estou te escutando. Agora sim. Agora sim. Você falou que ela estava vivendo que ela viveu um arco temporal interessante. A Norma viveu um arco temporal muito interessante. Ela vai começar a trabalhar no final da guerra, né? Final dos anos 40, início dos 50, ela vai ser modelo de corpo, depois ela vai andar em passarela, depois, início dos anos 50, ela vai trabalhar em teatro de revista. Do teatro de revista, ela vai fazer cinema. Daí, antes do cinema, ela já começou a cantar em boate, depois vai cantar em discos. Mas o que eu quero dizer é que ela pega o renascimento da sociedade, da cultura brasileira, depois da ditadura do Estado Novo, vai viver esse tempo maravilhoso que vai de 45 a 64, na verdade 68, que é o momento em que a cultura brasileira explode em criatividade, em produção,
vai viver o golpe de 64, o golpe de 68, vai viver os horrores da ditadura. Ela não é uma militante política, mas ela, por causa das suas peças, por causa da boca solta, ela falava o que lhe vinha à cabeça. E por ter ajudado muita gente a fugir da tortura, ela acaba tendo que ir para o exílio. Antes disso, quando ela vai para a Europa, com o Pagador de Promessas, em 62, ela é descoberta pelo cinema francês e italiano, faz vários filmes ali, e acaba voltando. Antes disso, ela tinha tido uma temporada nos Estados Unidos, onde ela chegou a gravar piloto de série em Los Angeles, cantou em boate, fez muitos testes em Nova York. Quando a carreira parecia que ia engrenar, bateu saudades do Brasil e voltou. Na Europa, a mesma coisa, bateu saudades do Brasil e voltou. Quando ela foi pela segunda vez para a Europa, foi no exílio. Então, ela viveu a dureza do exílio, ela viveu aqui a dureza da ditadura, e depois ela voltou e viveu a luta pela democracia e viveu o início da agora falecida República Nova, né? O renascimento do cinema brasileiro, e a fantasia coletiva que nós vivemos pela segunda vez de que esse país era viável, de que o fato de sermos criativos é o suficiente para que a gente dê conta das mazelas que a política e a economia nos impingem. Então, é interessante que ela foi de um florescimento ao outro. Deu sorte, não viveu o que a gente está vivendo agora. Mas se você olha, e eu pensei muito nisso ao montar agora, independente da escrita, como, de alguma maneira, mostrar esse período dourado do Brasil, através da Norma, é mostrar um pouco o mesmo espírito do tempo dourado que nós vivemos, de 85 a 2016. Ou, se quiser ser mais preciso, de 1990, quando o primeiro presidente eleito foi empossado, a 2016, quando acontece o impeachment da Dilma. Essa alegria, essa esperança é muito parecida. Essas alegrias, essas esperanças. Então, a Norma também, de alguma maneira, representa a nós todos, que somos trabalhadores de cultura fomos trabalhadores durante a República Nova e continuamos tirando o nosso sustento, arrancando o nosso sustento no que é possível fazer nos dias que correm. Uma coisa que eu queria que você comentasse, que é uma impressão que eu sempre tive dela depois que comecei a estudar a personagem. A Norma, ela se dividia entre a mais esperta picardia. Ela era muito esperta, muito viva, sempre tinha uma tirada, sempre tinha, inclusive na vida romântica, estava sempre envolvida com alguém, ou sabendo do interesse de alguém nela e brincando com isso e tal. E, ao mesmo tempo, uma das pessoas mais doces e inocentes, até, ingênuas, que eu já tive a oportunidade de estudar. É muito interessante essa dualidade, né? Eu vejo muito isso na entrevista dela para o Roda Viva, que está no YouTube, em que ela está cercada por homens e cercada por um certo preconceito por conta do filme que ela estava fazendo, e ela, ao mesmo tempo, é destemida, ao mesmo tempo é rápida na resposta, e, ao mesmo tempo, parece um pouco desarmada, né? Parece ter uma certa, para usar a palavra que você usou, ingenuidade, de alguém que já tinha conhecido o mundo inteiro e de frente e do avesso. Ao mesmo tempo, há uma terceira pitada aí nessa receita, que é uma certa melancolia, né? Você olha os filmes, nos filmes dela, em geral, tirando uma ou outra coisa, o Homem do Sputnik, mas há sempre uma melancolia presente. Então, ela, ao mesmo tempo, é muito vital, mas é muito melancólica. E aí eu uso isso um pouco na peça, no sentido, por isso que eu chamo o Brasil em Revista. Eu acho que isso é um pouco também uma metáfora para o Brasil, né?
essa alegria, essa sensualidade, essa opção pelo prazer, junto com uma melancolia que é até dialoga com o arquétipo do palhaço triste, né? Sim, isso, exatamente, o palhaço triste. Uma mulher Então, eu vejo exuberante, assim, vedete, sim, de perna de fora, descendo a sim, sim, escadaria. sim, sim, sim. O primeiro nu artístico, no artístico é engraçado, é uma piada que o Paulo de Pontes faz na peça. É o primeiro nu frontal do cinema brasileiro. Isso hoje a gente não pesa um pouco o quanto era necessário ser corajosa para fazer o que ela fez. Amaro, de tudo que você leu e que é público, né, que ela realizou, o que você acha que é o mais notável? E quando eu digo notável, eu não estou querendo dizer, ela fez um filme que ganhou a Palma de Ouro, não é disso que eu estou falando. Estou falando assim de coragem, de epopeia. Olha, epopeia eu não sei, eu diria coragem. Eu acho que filmes como epopeia eu não sei, eu diria coragem. A coragem de fazer filmes como, por exemplo, Os Cafajestes. Fazer filmes como Noite Vazia, a obra-prima de Walter Hugo Cury, em que ela e Odete Lara vivem aquelas duas prostitutas. A coragem de fazer o filme da Ana Carolina, o primeiro filme, aquele em que ela anda pelos... Agora me deu um branco, não lembro do nome do filme. É o que ela anda de carro com a Cristina Pereira e o marido. É lindo. Não só é lindo, mas se você pensar nela como nome. atriz, é muito corajoso ela fazer aquele papel naquela idade que ela estava. Foi corajoso fazer a prostituta do Walter Hugo Cury, foi corajoso fazer o filme do Rui Guerra. Assim como foi corajoso enfrentar os Estados Unidos, menina, enfrentar a Europa, primeiro como uma starlete recém-descoberta, depois como uma mulher mais madura e que tem que sobreviver em Paris, foi difícil, e de repente se vê trabalhando com Vítor Garcia, em Portugal, se vê trabalhando com o Cherrot, ela fez 2 peças com o Cherrot, uma com Patrice Cherrot, uma delas foi os Biombos com o Genet, foi a última peça que o Genet acompanhou. Então, Le Paravant, né? Le Paravant. É uma de uma atriz de uma grande coragem, de uma grande entrega, mesmo que as condições não sejam as melhores. E qual o legado que fica da Norma? Ou seja, se amanhã nós fizermos uma homenagem a ela, seja no museu, seja não sei, em alguma campanha do Ministério da Cultura ou de algum órgão da sociedade civil, qual o grande legado? O que você diria? Olha, a Norma deixou isso para nós e nós temos de rememorar isso e levar adiante. A obra, os filmes que ela fez, os discos que ela gravou, isso tem que continuar sendo visto por todo mundo. Eu diria isso quase sobre qualquer artista. O que a gente deixa é a obra. O problema é que é difícil ter acesso à obra, né? É difícil ver esses filmes em boas cópias e na tela de cinema. É difícil escutar essas músicas fora um dos discos está no Spotify, o outro você só escuta no YouTube, em cópias ruins. Mas é a obra. Porque, de resto, o que sobra é um mito, né? Mesmo o livro dela, a autobiografia, como toda autobiografia, ela mente pra caramba. Às vezes sabendo, às vezes sem saber, né? A gente cria a própria, ainda principalmente uma pessoa que tem uma vida como a dela, com os anos fica difícil você saber o que você inventou, o que você viveu, o que você simplesmente corrigiu com a sua memória, né? Então, é difícil falar da mulher. É óbvio, vai ficar a imagem da feminista que militou,
vai ficar do ser humano que guardou pessoas, escondeu pessoas durante a ditadura, mesmo correndo riscos. A artista que teve a possibilidade de fazer uma carreira na Europa e que voltou porque não conseguia viver sem a praia, sem a água de coco, sem falar em lugares onde entendessem a língua dela. Ela dizia, por exemplo, que ela achava a neve chato pra caramba, que ela via aquela neve, todo mundo achava bonitinho, ela achava um saco. Então, essa grande estrela... A coisa da mãe dela mandar carne assada para ela pela Varig, é tão bonitinho. Não, é uma... Então, agora, a diferença entre o mito, a fantasia e o ser humano é pequena, né? É difícil você separar. Então, eu prefiro dizer que o legado dela é a obra. Veja os grandes trabalhos dela em cinema. Escute as lindas canções que ela gravou. Já está de bom tamanho. Já seria lindo se a gente conseguisse. E agora, de vez em quando, de 10 em 10 anos, pode montar o texto de Amala Bach, Norma Bengel, o Brasil em Revista, que está longe de dar conta da história dela. Mas eu nem tentei. Eu não, em nenhum momento... Não só por isso, o motivo que eu te disse, porque o ser humano a gente não conhece nunca. Você não conhece quem está do teu lado, imagina quem já morreu e você não conheceu. Mas porque não dá para dar conta da trajetória dela. Se eu fosse só fazer uma biografia contando cada coisinha que ela fez artisticamente, ia sair um catatal enorme, porque ela fez uma quantidade absurda de filmes, participou de peças, é enorme o que ela fez. Então, eu nem tentei botar na peça. Eu brinco que a peça, como todas as peças biográficas que eu escrevo, né? Eu já escrevi uma sobre a Marlene Dietrich, que o William Pereira dirigiu, fiz uma sobre Brecht e Piaf, que o Bruno Perillo dirigiu, tem uma inédita sobre o Erlon Chaves. Em todas elas, eu brinco que são cantadas. Assim como tinha aquelas cantadas literárias da editora brasiliense na década de 80, são cantadas teatrais. É para ver se você assiste aquilo e fica, como eu sou, encantado por essa figura humana e por esse artista. E vai atrás, vai pesquisar, vai escutar, vai ter contato direto com a arte deles, que é o mais importante. Agora vamos falar um pouco desse nosso ofício, tão ingrato e tão maravilhoso ao mesmo tempo. Essa semana eu bati um papo em conjunto com Mário Prata e a Ana de Holanda, onde nós debatemos a cultura brasileira contemporânea. Ela foi ministra da Cultura, ela tem bastante bagagem para falar sobre a parte burocrática, o Prata tem a prática, né, de quem escreve para teatro, cinema, TV, e sabe os meandros da coisa. Eu queria ouvir de você algo nesse sentido. O que melhorou, no que nós estamos mais profissionais, mais ativos, mais azeitados, e no que a gente continua patinando e não anda? Estou tentando achar alguma coisa para falar para o início da pergunta. Quer dizer, o que funciona, o que funciona é o que sempre funcionou, são os talentos individuais. Nós temos grandes talentos em todas as áreas artísticas, não são pequenas. E continuamos tendo um problema econômico e político muito grave. Nós não conseguimos ainda estabelecer uma estrutura economicamente viável que faça com que o artigo da Constituição, que garante o acesso do cidadão aos bens culturais ou aos bens, tem uma palavra para isso, os bens imateriais, seja garantido. Então, assim, o dinheiro público é todo gasto em produção, uma produção que é cada vez maior por um dinheiro cada vez menor, uma produção que não tem nenhuma garantia de chegar ao cidadão, não vou nem falar ao consumidor, né? Partindo de dizer, isso aqui a gente consegue comercializar
e, com isso, tornar uma coisa autossustentável. Não estou nem chegando aí. Estou dizendo, uma estrutura que permitisse que as pessoas tivessem acesso. Não tem. E agora estamos vivendo essa transformação, que não é do Brasil, que é do mundo inteiro, que é a virtualização de tudo, né? Então, fica mais complicado ainda. Não vou nem falar da chamada inteligência artificial, primeiro, porque não é inteligência, né? Ela está mal nomeada. E segundo, o Miguel Nicoleles fala que não é inteligência e tampouco é artificial. Exatamente, eu concordo plenamente. Mas a chamada inteligência artificial, no nosso ofício, o que ele vai fazer é aprofundar uma crise que já existe de muita gente formada e nenhum mercado. Na prática, os autores não vão ser substituídos por inteligência artificial. Quem vai ser substituído são os colaboradores e os estagiários. Então, se já é impossível você ter uma entrada digna no mercado audiovisual, com a inteligência artificial, acabou. Você não vai poder ser estagiário de ninguém, você não vai ser colaborador de ninguém, ou você se transforma logo num autor, ou você não tem mercado. E o autor, ele se forja no tempo. Os autores que aparecem muito cedo, ou morrem muito cedo, ou viram paródias de si mesmos. O arco de aprendizado de um autor tem a ver com trabalhar com outros. Em televisão, por exemplo, eu sou cria do Lauro César Muniz, né? E eu digo que eu aprendi com o Lauro como um sapateiro aprende. O trabalho de escrever novela tem muito mais a ver com trabalho de estivador do que com trabalho intelectual. Você precisa mais das suas costas e das suas mãos do que da sua cabeça. Cabeça todo mundo tem, imaginação todo mundo tem, capacidade de inventar histórias todo mundo tem. O que as pessoas não têm é a técnica específica, que só um outro profissional pode te ensinar. E a saúde para aguentar 200 capítulos. Saúde para aguentar, e o tempo, e conseguir emprego, tempo suficiente para você amadurecer o seu talento. Isso havia na estrutura antiga da Globo, com outros defeitos, com outros problemas, mas, em primeiro lugar, se sabia a importância dos autores, havia autor no sentido de ter voz, de ter uma identidade artística. E, em segundo lugar, a importância de você ter colaboradores que, além de fazer o trabalho de estiva, vão amadurecendo o seu ofício para poder ser autores depois. Isso já, na minha geração, já ficou difícil. Você pensar que os meus colegas que chegaram à autoria, no sentido de fazer mais de uma novela, chegaram aos 50 anos. A primeira geração chegou aos 20. O Dias era mais velho, mas Lauro, Drauzio Pedroso, estavam todos, se não estavam comigo, estavam com 30, 28, 32, 36. A gente chegou aos 50, né? Então, você também já chega com um certo cansaço do corpo. Mas também isso, eu estou falando de história medieval, né? Porque essa televisão acabou, essa novela acabou, essa telenovela não existe mais, a gente vive um outro momento. Suponho que você esteja falando de telenovela, você falou do nosso ofício, escrita para audiovisual. Não necessariamente. Tá. Vou te dar um exemplo. Você citou a telenovela, nós estamos vendo agora o fim de Vale Tudo, que é um remake, onde, por mais liberdade que a autora tenha, ela está presa ao estilo, às idiosincrasias do original. Antes já tivemos Renascer, já tivemos outro, Pantanal. Ou seja, há um cansaço, há uma repetição. No teatro, eu percebo, aí é uma coisa que eu já conversei com algumas pessoas, teve gente que me deu razão, teve gente que me achou meio reacionário. Vamos ver o que você acha. Me incomoda muito essa coisa de montar livro, montar conto, montar poesia, essa coisa de dramaturgia do grupo tal. Não se forma autor, não se sabe de onde vem aquilo. Quando é uma criação coletiva de algo
de uma proposta que, ok, a proposta para este trabalho é essa. Me parece ok, natural, faz parte do processo de trabalho, mas eu vejo o mesmo desvalorizar da autoria que nós estamos comentando na televisão. No cinema nem se fala. No cinema o autor sempre foi ah, um operário muito do mal pago e pouco valorizado. Eu queria te ouvir também no teatro, se isso que eu falei faz sentido ou se é reacionarismo mesmo, amargor. Eu acho que não faz o menor sentido, mas eu não acho que seja amargor. Acho que são coisas diferentes. Eu acho que não faz sentido no sentido de que essa é uma questão muito antiga. A questão da autoria não está necessariamente ligada ao fato de haver um escritor. Nós chamamos de teatro coisas muito diferentes entre si. Desde os anos 60, você tem desde um teatro que vem, que é filho das artes plásticas, que vai dar na performance, vai dar nessas coisas. Você tem a questão da dramaturgia, que é coletiva. Você tem o teatro, que é de ator, que é uma dramaturgia que é construída pelo ator. Você tem a dramaturgia do corpo, que é o teatro físico. Então, você tem manifestações artísticas muito diferentes entre si, que a gente chama de teatro. E a gente faz uma outra confusão, essa maior ainda, e aí também no audiovisual, entre arte e entretenimento. Arte é atividade que é individual, ainda que possa ser feita coletivamente, de reorganizar os elementos do sensível para que um simbólico converse com o outro. Ela necessariamente é risco, ela necessariamente é processo, ela necessariamente não tem início, não tem fim. O que não significa que não precise se comunicar, mas ela é um jogo que tem está fechado pelas suas regras. Entretenimento é a necessidade, é a atividade humana que provê uma outra necessidade humana, que é a de esquecer de si mesmo. A arte, boa, má, isso é outra conversa, ela te obriga a se lembrar de si mesmo e de dialogar com você mesmo. Esquecer de você. Só 3 coisas que fazem você esquecer de você: jogo, drogas e sexo. Há toda uma produção artística que tem pontos de contato com a arte, no sentido que precisa de imaginação, precisa de capacidade de reinvenção e uma série de coisas, mas que não tem liberdade alguma, porque o objetivo é fazer com que a pessoa esqueça dela mesma. Em arte, você reproduz formas e conteúdos, e aí a pessoa sai tranquila. Ela pode rir muito, ou ela pode chorar muito e sai não é com ela. Já na arte, se você tem contato com aquilo, você sai fazendo perguntas para você mesmo. A primeira, o entretenimento, vende. Entretenimento é pau a pau com futebol, com sexo, com jogos, com qualquer outra coisa. E sempre vai ter quem compre. Por isso, ela não precisa de apoio estatal. Quem for competente, que se estabeleça. Se você puser hoje uma boa comédia e cobrar R$300, como cobram os musicais, tem fila para pagar. Me perdoe os amigos dos musicais, mas isso, nesse sentido, não devia ter financiamento público. Bota que você consegue. Arte nunca vai se pagar, nunca se pagou em lugar nenhum do mundo, né? Mas aí você tem mecanismos que não são de mercado. Eu estou dentro disso agora, eu estou dentro de um teatro que é da Fiesp. E eu faço um espetáculo popular, porque eu sei que o público de lá é um público popular, é um público que nem sempre tem o hábito de ir ao teatro, que tem direito de ir ao teatro e que eu não vou afastar, eu quero que ele venha. Eu não quero afastar esse teatro. Não estou dizendo que é um teatro menor, eu estou querendo dizer que é um teatro que tem essa perspectiva de uma comunicação mais ampla. Tem gente que vai trabalhar numa estrutura como essa e reclama, porque isso... Veja bem, a gente tem um orçamento que é maior do que qualquer orçamento de teatro, tirando o musical. É muito generoso. As condições são extraordinárias, os técnicos são maravilhosos, a sala é maravilhosa, está tudo certo.
sempre vai ter alguma coisa errada. Você não vai fazer um manifesto comunista nesse lugar. Você não vai, nesse lugar, fazer uma arte de vanguarda que pede uma adesão que seja, como toda arte, a arte pede uma participação ativa do público. Num teatro popular, não. Você vai até o público para que ele venha junto com você. E, novamente, não estou fazendo julgamento de valor, estou dizendo que são coisas diferentes. Muito bem. Às vezes, num lugar como a Fiesp, ou então quando você dá dinheiro via Lei Rouanet, que aí o seu patrocinador, apesar de ser dinheiro público, o dinheiro é considerado como dele. E ele vai dar os parâmetros que você vai fazer, é por aqui, por ali. Eu quero uma comédia desse jeito, eu quero um nome global, eu quero sei lá o quê. Quando reclamam dessas coisas para mim, eu digo, gente, a única diferença entre isso e os Medici é que os Medici cortavam a cabeça da gente quando eles achavam ruim. Hoje em dia, eles dizem, se você quer esse dinheiro, você vai fazer esse tipo de espetáculo. Isso não é bom nem é ruim. Isso é uma realidade. O problema é outro. O problema é que a arte, que é aquilo que é tão necessária quanto entretenimento e que não sobrevive sem algum tipo de financiamento público numa república, afinal estamos numa república, não numa monarquia, pelo menos por enquanto, esse dinheiro tem que vir para a produção de arte. E a gente vive essa loucura, que é o dinheiro público que devia financiar arte, financiar entretenimento. E mesmo assim, mal e porcamente, essas acusações que as pessoas enriquecem com a Lei Rouanet é mentira. Mesmo os musicais que entra muito dinheiro na bilheteria e tem uma bilheteria, provavelmente sem o aporte das leis de incentivo, você não ia conseguir fazer com a mesma qualidade. Você ia conseguir fazer, mas você ia pagar menos as pessoas. Você ia ter você não ia ter a qualidade técnica que você tem que ter no musical, e que custa dinheiro, e que o dinheiro da bilheteria não é o suficiente. Agora, se não é para o musical, você imagina para quem faz uma arte que é de pesquisa no sentido mais amplo, quer seja reflexão ideológica, quer seja reflexão estética, não importa. É isso que eu te falei, que são diversas artes diferentes, que a gente chama tudo de teatro. Mas eu não posso comparar em valor o que faz uma companhia que trabalha como a Teatro da Vertigem, que trabalha 3 anos experimentando em todos os sentidos, faz espetáculos memoráveis, onde cabe pouca gente, às vezes tem mais gente trabalhando do que gente que consegue assistir. E trabalharam 3 anos para fazer aquilo e conseguem fazer 2 meses de temporada, 1 ano de temporada, e não conseguem mais levar. Eu não posso comparar esse trabalho com o trabalho de 3 pessoas que na periferia. Isso é uma realidade que surgiu muito depois da Lei do Fomento, nos anos 2000, né? Poucas pessoas em lugares onde tradicionalmente não há teatro e que se juntam e criam cenas potentes, sem dinheiro ou com muito pouco dinheiro, o dinheiro do fomento, para falar da sua realidade com as pessoas que estão lá. Os dois são importantes, os dois são imprescindíveis para a cultura brasileira, e os dois não têm recursos para trabalhar de forma permanente. E, no entanto, a arte só existe com um processo, só existe a longo prazo. Então, você me desculpa, eu não acho que seja reacionário o que você está me dizendo. O que eu acho é que você está colocando questões diferentes sobre uma rubrica só. E eu te chamo a atenção para uma outra coisa, a questão da autoria. Num lugar onde todo mundo tem voz, ninguém é escutado. Num lugar em que todo mundo acha que a sua história pessoal interessa a todo mundo, aqueles que têm a capacidade de ultrapassar o depoimento pessoal para transformar o depoimento pessoal em literatura, em teatro, em suma, em arte, porque arte necessariamente é artifício, arte necessariamente é trabalho sobre o material bruto, essas pessoas vão ser lidas ou ouvidas com o mesmo padrão que as não
eu não chamo de profissional, porque profissional significaria viver do ofício. Eu acho que nenhum de nós vive, né? A gente vive de dar aula, a gente vive de outros trabalhos, a gente vive de dinheiro de família. Ninguém vive uma vida, estou falando de vida de classe média, né? Porque esse é outro problema também. Somos todos filhos de classe média, querendo levar a vida de classe média numa realidade econômica em que o nosso ofício é de operário. Aliás, operário, não, desculpa, porque operário já morreu também, né? Não existe. O que existe são somos todos, como chama isso? Não é autônomo, você é empreendedor. Somos todos empreendedores nos de tempos nós da mesmos. uberização, o Somos operário está todos morto, empreendedores de nós mesmos. E a gente ainda tem a fantasia de que isso vai ser, esse audiovisual, que vai ser visto como era uma novela da Globo até 15 anos atrás. De que o Eu teatro... acho que se Guarnieri por aí fosse vai. jovem hoje, ele escreveria o Arena contra a uberização. Seria Escreveria e correria o risco, e alguém deve estar escrevendo agora, e corre o risco de não ser visto. Porque a produção, estou falando de São Paulo, né? Não conheço direito o resto mais. A produção de São Paulo sofre de elefantíase há uns 40 anos. A gente tem 400 espetáculos ao mesmo tempo, tem 700 espetáculos por ano. Ninguém assiste a tudo isso. Você não consegue distinguir o que é profissional do que é amador, do que é experimental, do que é comercial. Sabe Deus o que você vai ver. Os lugares não têm mais uma personalidade, você não vai num lugar e sabe que tipo de produção você vai ver lá. E tem uma coisa, vamos combinar que a experiência teatral não tem equivalente. Poucas coisas são mais enriquecedores do que ver um ator em cena num grande momento. Mas também poucas coisas são mais constrangedoras do que mau teatro. E se você não é do ofício, teatro é uma coisa terrível. Se você vê 2, 3 espetáculos ruins, você fica 2 anos sem voltar. E quando você tem 340 espetáculos, provavelmente 200 são uma merda. Você vai ter 5 bons e 30 interessantes. Você não vai ter mais do que isso. Então, as possibilidades, se você não tem como escolher, de você bater na porta errada, é enorme. Né? E, desculpa, eu viajei. O que eu queria dizer é o seguinte, que a autoria ela não é mais um problema só no teatro. Quer dizer, as condições para que uma pessoa que tem um talento específico para escrever para teatro, as condições para que ela possa se desenvolver são muito difíceis. Ela tem que dar muita sorte ou ter a capacidade de verdadeiramente ser empreendedor, quer dizer, ser um líder, conseguir juntar umas pessoas que também estão em início de trabalho, de carreira, e que queiram se debruçar sobre a sua escrita e trabalhar a partir dela. Aí você consegue amadurecer. Se não, meu amigo, melhor fazer Uber. Para encerrarmos, temos 2 minutos para encerrar. Em poucas palavras. Digamos que o Aimar vai morrer amanhã. Está marcado. Muito provável. Amanhã. Mas tem uma produção de teatro prontinha para contar a vida do Aimar. Quem você escolheria para escrever? Quem você escolheria para dirigir? E, em poucas palavras, qual seria a sinopse? Então é assim, já que eu estou com o pé na cova, eu chamaria Fauzi Arap para escrever, Caio Fernando Abreu para escrever no programa, Naum Alves de Souza para dirigir, e a sinopse seria a história de alguém que só saía do computador a contragosto. E se pudesse, seria apenas um escritor, mas que acabou sendo diretor, cineasta, ensaísta, professor, iluminador, que ganhou a PCA como iluminador, tradutor, em suma, assim como sua personagem Norma Bengel, trabalhava de onde viesse o seu sustento. Que coisa linda, adorei. A lembrança do Naum, então... Não é um querido. Eu tenho a impressão de que o Naum ainda vai ser redescoberto muitas vezes.
ele nunca foi esquecido, Sim. mas ele precisa ser cada vez mais refeito e repensado. Era um gênio, né? Preciso dizer que tem alguém que eu não chamei para esse trabalho e que vai me dar bronca depois, que é o Gianni Ratto. Mas o Gianni eu não chamo, porque o Gianni ia fazer o que ele sempre fazia. Ele olhava para as minhas coisas e falava assim: você é vagabundo, faz de novo. É bem a personalidade que diziam que tinha. Querido, vamos começar falando de Norma. Dá um serviço para mim. Onde que está o espetáculo? Qual é a carreira que ele vai seguir? Aquele merchan tradicional que a gente é acostumado a fazer. Norma Bengel, o Brasil em Revista, está em cartaz no Teatro do SESI, que fica no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, na saída do metrô MASP. Ele fica quinta, sexta, sábado e domingo em cartaz, de quinta a sábado, às 8, domingo às 7, até o dia 21 de dezembro. O ingresso é gratuito, só que ele o teatro não tem mais bilheteria. Você tem que entrar no site da Fiesp, e no site da Fiesp e no espetáculo, no Norma, e reservar seus ingressos. É gratuito, só que os ingressos só são válidos até meia hora antes do espetáculo. Depois disso, há sempre uma fila de espera, a fila de espera é posta para dentro, e aí quem chegar atrasado, se houver lugar, acaba entrando. É um espetáculo que está tendo uma recepção excelente. No elenco estão a Amanda Acosta, fazendo a Norma, e 6 excepcionais atores fazendo vários outros papéis, dezenas de papéis cada um deles. André Rhodes, Paulo de Pontes, Maurício Xavier, Luciana Canielli, Luciana Ramazzini e Letícia Coura. Além disso, nós temos 5 músicos, capitaneados pelo Demian, com a direção musical do Gustavo Kurlat e arranjos do Francisco Botoso. Tem uma lista enorme de pessoas que eu poderia dizer aqui, mas eu acho que se você entrar lá, você vai ter a ficha técnica e você vai ter o programa e tem acesso a todas as informações. As velas estão acesas, a conta da Lei Rouanet já está aberta também. Se tiver alguém que esteja nos vendo, que esteja interessado, por favor, nos procure. Sim, há possibilidades para, a partir de janeiro, a gente viajar um pouco, e é tudo que nós queremos. Eu esqueci de dizer na ficha técnica que a direção e o texto e a coprodução são minhas. E quem idealizou esse projeto foi o Alexandre Brasil, que foi amigo da Norma, fez os últimos espetáculos dela como produtor, é meu sócio na produção, e tem uma produção cheia de gente legal também, como o Maurício Inafre, como a Náchara, e vou parar de falar os nomes, porque eu vou esquecer alguns. Quando eu publicar, eu mando o link para você mesmo. Por favor, faça isso. Muito obrigado. Bom? Obrigado eu mesmo. Eu que agradeço. Um grande beijo. Parabéns. Tchau, tchau. Valeu, beijo. Tchau.